no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz, lá no finalzinho do seu versículo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, que a Bíblia realmente nos fala nesse texto, é a nossa vida eterna com Deus. Portanto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, continue no propósito que Deus te chamou. No propósito de andar na sua presença, de estar fazendo a sua vontade, de estar cumprindo com seus mandamentos. Então, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia nos diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Uma coroa incorruptível. Uma coroa que é representada pela vida eterna que teremos diante do nosso Deus. E não tem receita. Não tem segredo. A Bíblia nos diz, Jesus Cristo mesmo falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. No livro dos Hebreus, capítulo 12, a Bíblia nos traz a seguinte mensagem. Olha o que a Bíblia nos diz. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Até aí a gente entende que teremos realmente provações. Precisamos ser perseverantes enquanto aqui estivermos nesse mundo. E precisamos entender que é o exemplo de Cristo que tem que ser seguido. E entendemos que o exemplo de Cristo a ser seguido por nós, a palavra de Deus nos orienta. É ela que nos ensina. E é ela que nos mostra realmente como devemos andar, segundo os exemplos de Cristo. Procurando realmente colocar em prática os ensinamentos da sua palavra. Então, o capítulo 12 de Hebreus nos diz o seguinte, nos traz a seguinte mensagem. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E a carreira que nos está proposta é como nós lemos em Apocalipse 2, versículo 10. Quando o Senhor Jesus, ele nos promete uma coroa incorruptível. Coroa esta que é representada pela nossa vida eterna com Deus, que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Então, a palavra, ela nos ensina que precisamos continuar prosseguindo nesse propósito, onde um dia decidimos realmente deixar a nossa vida de pecado, um dia resolvemos deixar realmente este mundo de lado e vivermos tão somente de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina e é isso que ela nos diz. Leamos então um outro texto da palavra de Deus que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos comentando nesse momento. Livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 9. E a Bíblia vai nos trazer uma mensagem importante a respeito desse assunto que nós estamos comentando. Olha o que a Bíblia diz. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, mas o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível.
Nós lemos o livro do Apocalipse, livro do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que ele escreve que no final de nossa trajetória, Deus nos promete uma coroa incorruptível. E essa coroa é a vida eterna com Ele. Nesse texto do apóstolo Paulo, que ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 e 25, a Bíblia nos deixa claro que nós, neste mundo, corremos muitas das vezes em busca de uma coroa corruptível. Ou seja, precisamos entender que neste mundo tudo passa. Tudo um dia vai ficar para trás. Tudo um dia vai perecer. E a Bíblia é clara quando ela nos ensina e nos diz a seguinte mensagem: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. É a Bíblia que nos ensina. E a Bíblia nos instrui. E ela nos diz, o próprio Senhor Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Coroa incorruptível. É essa coroa que a Bíblia nos afirma e nos promete através da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, entendamos que nesse mundo, tudo aquilo que realmente conquistarmos, um dia vai perecer. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Portanto, desde já, procure entender. Tenha a leitura da palavra de Deus como prática em sua vida, como também uma vida de oração. Ajuntar tesouros no céu é justamente isso. Viver uma vida de oração, como também viver uma vida de leitura da sua palavra. Priorize, portanto, a coroa incorruptível que o Senhor Jesus oferece para você e oferece para mim nessa oportunidade. Portanto, que Deus possa falar ao teu coração e que possamos desde já procurar realmente ajuntar tesouros no céu, procurando realmente ser obedientes à sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e fique à vontade para se inscrever no canal.